Nessa aula aqui, galera, vamos debater uma aula de português para o concurso da Prefeitura de Dourados, no cargo de assistente administrativo, né? O conteúdo dessa aula foi retirado do resumão das matérias básicas, né, para o cargo de assistente administrativo. É um material estratégico, o qual ele busca os principais tópicos, aqueles que com maior probabilidade de cair em sua prova. Então, eu estou usando esse material para fazer esse slide aqui, essas aulas, tá? Então, vamos lá. E para quem tiver interesse em comprar esse material completo, né, o link está aqui na descrição do vídeo. Resumão para a Prefeitura no cargo de assistente administrativo. Vamos começar, né? Para você aí que está estudando português, é fundamental, sim, se você já tem um certo conhecimento, talvez isso já não seja tão necessário, talvez você só revise, mas para quem tem pouca experiência em português, é fundamental você ter noção sobre as classes de palavra ou classes gramaticais, né? Que são 10. Que são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Por quê? Porque as questões sempre vai buscar em frases, no texto, perguntando que o verbo tal, o substantivo, o pronome é um pronome usado de forma correta ou não, e você tem que saber, né, essas nomenclaturas aqui, essas classes gramaticais, classes de palavras em português. Então vamos lá. O substantivo, né? O substantivo é uma classe de palavras variáveis com que se designam nomes ou nomeiam seres, né? Então, por que classe de palavras variáveis, né? Primeiramente, substantivo dá nome, né, a várias coisas, né? Temos substantivo, né, próprio, comum, coletivo. Então tem vários substantivos que dão nomes a seres. Por que variáveis? Porque eles variam. Por exemplo, se você fala a casa é bonita, né? Uma casa. Se você fala duas casas, já é plural, as casas. Então eles variam. Verbo, né? Verbo é uma classe gramatical de palavras que normalmente tem significado de ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, ou que variam em relação ao tempo, né? Então tudo que movimento, que indica alguma ação, né? Se eu dizer para você, né, eu cantei, ou seja, qual que é a ação? Eu corri, é um verbo, né? Indica um significado de ação. E também verbo é muito cobrado em questões de português, ele tenta buscar em questões falando sobre o verbo. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado ou condição. Para você ver como é importante você saber as nomenclaturas. Por exemplo, para você saber o que é um adjetivo, ele já diz que é toda palavra que caracteriza o substantivo. Então a gente tem que saber o que era substantivo para saber o que é adjetivo. Por exemplo, se eu dizer a casa azul, ou seja, o azul está caracterizando a casa, que é um substantivo. Então ele indica qualidade, defeito, estado e condição. Pronomes. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronomes são pessoais, pronomes, né, eu, tu, né, eles são um exemplo de pronomes pessoais. Possessivos, meu, sua, indica posse. Demonstrativo, isto, aquilo, né, tá indicando alguma coisa. Interrogativos, pronome interrogativos, cujo, né, que. Relativos, que também. E indefinidos, algum, nenhum. Então é bom você saber quais pronomes e quais, né, sentidos tem cada um deles, que normalmente vem em questão. Vamos lá para mais um. Artigo. As palavras que se antepõem ao substantivo, mais uma vez você tem que saber o que é um substantivo, para indicar que esses têm um sentido individual. Há dois tipos de artigos, ou seja, eles normalmente antepõem aos substantivos, né? E indica, né, eles podem ser definidos, que é o, os, as, indefinido uns, uma. Então aqui você tem bem definido qual que é
Ser aqui já deixa meio vago. Numeral indicam diretamente uma quantidade de elementos ou indiretamente por estrutura de ordem, né? Então, ele indicam uma quantidade de elementos. Por exemplo, aqui 2 gatos, né? Então, temos aqui um numeral e aqui um substantivo. Ou seja, ele pode ser também, não precisa ser totalmente numeral, ele pode ser fracionário. Por exemplo, o dobro de gatos, né? Nada impede. A preposição. A preposição tem o objetivo de estabelecer entre palavras, né, e orações relações de sentidos e de dependência, né, que aqui que vem as orações, né, através de preposição, que tem a transitividade de verbo transitivo direto que não tem preposição, verbo transitivo indireto que já tem a preposição. Então ele estabelece, né, entre essas orações, né, umas relações de sentido. Então você tem que estar bem claro quando falar sobre esses itens o que se trata, cada um deles. Vamos lá. As conjunções. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. Então elas conectam as orações, né? Que cada conjunção tem o seu significado. Temos uma gama de conjunções e cada uma vai significar um sentido dentro de uma oração, de uma frase. Interjeições são palavras invariáveis que exprimem estados emocionais, né? Então pode ver, ufa, coisa assim que ainda bem que deu certo, oba, né? Então exprimem estados emocionais. Quando você vê palavras assim, você já sabe que é uma interjeição. Advérbio é a classe gramatical das palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, né? Então, a função dela é modificar esses seres, né? Então, você estuda, aprofunda o que é um advérbio, que é muito importante também. Existem classes de palavras variáveis, né? Qual que são as variáveis? São aquelas que admitem flexão, ou seja, podem variar em gênero, número e grau, né? Por exemplo, substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome numeral e o verbo entram nessas classificações, elas variam. Por exemplo, se você coloca, né, o amigo, o artigo, o substantivo está no singular, eles podem sofrer uma flexão no plural para os amigos, variou o artigo e o substantivo. Lá, os gatos brigaram, como é mais de um gato, o artigo, substantivo e verbos foram para o plural. Invariáveis não admite flexão, ou seja, não variam em gênero, número e grau. Por exemplo, o advérbio, né, ele não varia. Vamos para a próxima. Principais erros na compreensão de texto. Quais são os principais erros na compreensão de texto? Normalmente, o que a banca faz? A banca, para você interpretar um texto, ela te dá um texto, você vai ler esse texto e ela vai tentar, né, dentro daquelas 5 alternativas, 4 alternativas, te dar, né, uma correta, 4 errada, e essas 4 erradas, normalmente ela vai criar uma forma de achar, né, através da sua leitura do texto, que ela vai tentar te enganar, porque ela vai estar parecida com o que está no texto, mas algum item ali na alternativa vai deixar ela errada. Ela vai ter certo ponto, ela vai estar certa, vai estar batendo o que está escrito no texto, mas depois vai indicar algum item ali na alternativa, vai indicar o erro dela. Tá? Então, quais são as técnicas, né, que as bancas de concurso usam para fazer você, né, cometer erros nas questões de interpretação? Que é extrapolar o texto, né? O que é extrapolar o texto? É o mesmo assunto, mas ele extrapola. Vamos dizer que ele falou que, né, fulano X gosta de jogar bola, futebol, voleibol e handball. Aí ele coloca na extrapolação que essa pessoa gosta de todos os esportes. Entendeu? Ela está relacionada, ela falou que ela no texto gostava de 3 esportes, aqui ela já vai falar que ela gosta de todos, então está errada a alternativa. Limitar ou restringir o texto. Vamos dizer, no texto falou que a pessoa pratica esporte, que a pessoa
gosta de estudar. E aí, na alternativa, coloca que ela somente gosta de estudar, ou seja, limitou, né? Ela tá lá no texto que ela gosta de estudar. Tá, mas falou que ela também gosta de outras atividades. E a alternativa vai trazer que ela gosta somente de estudar, né? Ela somente estuda, tá errado. Acrescentar opinião, outro assunto que não está no texto. Como assim acrescentar opinião? Ele fala tudo lá que a pessoa faz, né? Vamos dizer que no texto lá que a pessoa gosta de jogar bola, estudar e soltar essas duas opções. E depois na alternativa fala que ela gosta de jogar bola, estudar e vamos dizer que gosta de meditar. No texto não estaria isso aí, então ela acrescentou uma opinião. Logicamente que as alternativas não vão ser tão diretas assim, ela vai tentar dar um texto maior ali para você ficar meio na dúvida, né? Contradizer o texto. O que é contradizer o texto? Contradizer o texto é simplesmente se o texto está falando que a pessoa gosta de esporte, ela coloca na alternativa que a pessoa é uma pessoa sedentária, né? Um exemplo meio assim direto para você entender. Então ela está contradizendo tudo, aí talvez fique até mais fácil, né? Porque ela está indo totalmente contrário ao texto ali. E tangenciar o tema, né? O que é tangenciar o tema? Cria-se uma assertiva que aparentemente se relaciona ao tema, mas fala de outro assunto remotamente correlato. Ela começa ali, né? A alternativa ali falando sobre o tema, né? Relacionando ao tema, mas logo você vê que ela está indo para outro assunto. Então as questões de interpretação e compreensão de texto, elas usam esses artifícios aí, né, para confundir você na hora da prova. Então as alternativas às vezes aparecem que são todas certas, mas se você ler com cuidado algum trecho dela ali, vai estar alguma coisa fugindo do texto, né? E uma dica, né, uma dica de ouro aí para você que cai em muitas questões de interpretações e compreensão de texto na hora da prova, é você manter o hábito da leitura, né? É incrível que quanto mais você lê, mais você vai conseguir ter facilidade de identificar esses pequenos gatilhos, pequenas formas da banca tentar te enganar ali na hora da prova, tá? Então é isso aí, por enquanto essa vai ser a primeira aula de português aqui da série de vídeos que eu vou fazer, né? Se inscreva no canal, dê um like aí, para daqui para frente eu postar mais assuntos aí. E quem tiver interesse, link na descrição para você adquirir o resumão, que é da onde eu tirei esse material aqui para fazer essa breve aula aí, essa simples aula aí, que é o resumão aqui, ó. E um abraço.